E começa então aqui mais um Café Psi, um bate-papo sobre diversos assuntos que envolvem a psicologia e sexualidade de forma descontraída. Prepara o seu café e fique à vontade. Hoje o nosso papo é sobre pandemia, rede social e luto. Então, já se coloque no lugar confortável, coloque seu fone de ouvido, fique à vontade, pois vamos falar de coisas importantes. Compartilhe também essa live áudio para que mais pessoas possam ouvir. E quem estiver ao vivo aqui comigo no Facebook, aproveita para comentar, dizer se está ouvindo bem, colocar sua pergunta, sua dúvida, que eu estou aqui para poder dar aí um apoio e levar informações positivas desse momento tão difícil em que o mundo está vivendo. Vamos começar então. O que é pandemia e como ela vai influenciar as nossas vidas? Antes, para quem está aí ao vivo me escutando, comenta aqui se está me ouvindo bem, para eu saber que o sinal tá legal para vocês. E assim, se tiver alguma coisa errada aqui, eu vou ajustando, certo? Vamos lá então. O que é pandemia e como ela vai influenciar nossas vidas? Bom, a pandemia é uma doença disseminada mundialmente. Então, a partir do momento que uma doença nova chega aqui no nosso mundo e ela começa a ser distribuída, disseminada em países, praticamente o mundo todo, aí é considerado então uma pandemia. E é o que está acontecendo com o coronavírus, que é o Covid-19, que já era uma doença que é o SARS-2, se eu não me engano, e ela evoluiu para o nome então Covid-19, que foi em dezembro de 2019 que surgiu os primeiros casos. Então por isso que ficou esse nome. Uma pandemia que ficou muito famosa e que quando a gente fala em pandemia a gente lembra automaticamente dela, a maioria das pessoas, é a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela aconteceu entre 1918 até 1920. Então foram 2 anos aí tentando combater essa gripe, aonde ela matou em cerca de 50 milhões de pessoas. É uma das maiores pandemias que tivemos aqui no mundo e o impacto foi muito grande até hoje. Pessoas ainda ficam receosas quando se falam em pandemia, pois a gripe espanhola ela teve esse impacto muito grande. Foram aí 50 milhões de pessoas. E não está sendo muito diferente com o Covid-19. O número cada vez aumenta. É claro que estamos longe desse número de 50 milhões, porém, se pararmos para pensar, a gripe espanhola durou 2 anos e já estamos aí vivendo essa pandemia mundial, já vamos dizer aí uns 5 a 6 meses. Então é algo muito de se pensar, muito de se cuidar e não achar que é uma besteira ou uma bobeira. A gente precisa sim se alertar e lembrar que isso não é novidade no mundo. Já aconteceu uma vez a gripe espanhola, que era uma gripe com um impacto muito mais rápido, e também pensando em época, 1918 a 1920, a tecnologia era outra, né? Todos os recursos também eram outros. Hoje a gente tem o favor aí da tecnologia, a ciência está muito mais evoluída, então até por isso que os impactos ainda são menores, porventura de a gente estar vivendo num mundo mais tecnológico. Então por isso que o impacto foi muito maior em 1918. Mas então, o que muda e influencia nas nossas vidas uma pandemia? Primeiramente, muda em nossas vidas a forma de se expressar. Então vocês já perceberam que a forma de se comunicar vai ser diferente enquanto a pandemia estiver forte no mundo, principalmente aqui em nosso país, o Brasil. Enquanto os números estiverem crescendo, a gente vai precisar ter o distanciamento social e também o isolamento social, que é aí a quarentena. Essa é a forma mais segura da gente conseguir combater o vírus para que ele não vai se disseminando cada vez mais. Enquanto as pessoas quebrarem a quarentena ou quebrarem o distanciamento social, os números vão subir, porque é dessa forma que o vírus consegue contaminar mais pessoas. Então, quem não está usando álcool em gel ou lavando as mãos, quem não está usando luvas,
dependendo do caso, quem não está usando máscaras ou ficando distante entre 1 a 2 metros, nas filas de banco ou em qualquer lugar que você precisa estar distante, não respeitar esse distanciamento, o vírus vai ganhando força. Muitas pessoas nos bancos, principalmente nos momentos em que eu fui fazer algum depósito ou até mesmo pegar alguma informação, tem as marcações no chão e as pessoas ainda não respeitam. Elas não levam a sério, elas acham que isso é uma bobeira, mas não. É preciso sim ficar distante, pelo menos ali 1 a 2 metros, respeite o lugar de cada um. Se você não acredita na pandemia, se você não acredita, é uma crença sua. Porém, os números mostram outras coisas, as estatísticas mostram outras coisas, as famílias que estão em luto também mostram outras coisas. Então, se você não acredita que isso é real, pelo menos respeite o espaço do outro e de quem está se protegendo. É um direito das pessoas manterem as suas vidas saudáveis. Então, se existe ali a marcação para cada um ficar no seu lugar, fique no seu lugar e também oriente as pessoas que estão próximas a você. Se você estiver na sua marcação e alguém estiver muito perto de você, peça por educação que essa pessoa fique em cima da sua marca para que garanta a sua saúde e a saúde dela. Então é importante a gente perceber que isso já muda, né? O nosso distanciamento em forma de se comunicar com as pessoas. Fora os apertos de mãos, os abraços, que a gente estava super acostumado. É até comum a gente encontrar com alguém na rua e já apertar a mão, dar um abraço, e agora a gente tem que pensar antes de cumprimentar, né? A gente tem que pensar que não podemos ter esse contato por precaução. E até mesmo, usando máscara, fica até mais difícil de identificar as pessoas. Eu, por exemplo, uso máscara, boné e um óculos escuro. Então, fico irreconhecível na rua. Só quem realmente eu conheço vou poder dizer um oi e saber quem é aquela pessoa. Então, a forma da gente detectar as pessoas nas ruas também vão mudar devido às máscaras só deixarem o rosto, o olho exposto, no caso, dificulta essa comunicação corporal. E então é importante a gente readaptar a forma de se comunicar. Então, quando a gente está passando por alguém, né, sem máscara, por exemplo, a gente passa, cumprimenta, diz boa tarde, bom dia, dá um sorriso, ou até mesmo a gente não cumprimenta, mas a gente vê aquela pessoa vindo em nossa direção, às vezes ela está com uma cara mais brava, mais triste, ou aparentemente parece que está feliz, só que de máscara a gente não consegue visualizar isso. Então acaba a gente tendo não só um distanciamento social, mas também um distanciamento das emoções das pessoas. A gente começa a perder um pouco da identificação emocional. Então isso vai gerar impactos futuros e até mesmo agora no presente em nossas vidas. Por isso que é importante a gente sempre se atentar. Começar a falar mais alto, porque a máscara abafa um pouquinho o som. E começar a verbalizar. A gente vai ter que verbalizar mais do que ter esse comportamento antes corporal, que era dar a mão para as pessoas, ou dar um sorriso, se expressar pela face. Agora a gente vai ter que se expressar verbalmente. Então, de máscara, a gente vai ter que falar se está tudo bem, se não está, oi, boa tarde. E por ali, pelo som da voz, que a gente vai ter que começar a identificar as emoções de cada um. Então vejam só quanta coisa uma pandemia pode mudar em nossa vida. Até mesmo a economia, ela automaticamente tem aí uma pressão devido ao mundo ter que mudar a sua forma de comportamento de trabalho, de vendas. E a gente começa a entrar no momento de comprar o essencial. E isso faz que muitas empresas diminuam a sua produção. Até mesmo porque, vou dar um exemplo bem básico. Comprar um carro hoje talvez não seja uma prioridade para muitas pessoas. Poderia ser uma prioridade nesse ano, mas já com a pandemia, você tem um orçamento mais pequeno, vamos se dizer, mais específico para custos de vida. Então, talvez comprar um carro agora não seja o melhor negócio, já que
O essencial seria que as pessoas ficassem mais em casa, trabalhassem home office e tudo mais. Então, as empresas que fabricam carro, provavelmente elas vão diminuir a sua demanda de fabricação. E toda empresa que tem algum trabalho, algum produto que não é essencial à vida, um carro só é essencial à vida se no caso você morar muito distante e não ter nenhum meio de transporte. Celulares, notebooks, todo esse equipamento que a gente está, todo mundo já está habituado a ficar trocando a cada ano, já não é algo tão essencial para a vida. Então, as pessoas vão começar a medir, a pensar melhor como usar o seu dinheiro. E isso automaticamente vai refletir na economia mundial. E também os nossos governadores vão ter que aprender a administrar muito mais o nosso dinheiro, né? Arrecadado aí por impostos. Então, envolve também essa briga política, vamos se dizer. Envolve saúde, política e os nossos relacionamentos. Então, a pandemia é uma situação bem atípica, mas ela traz vários ensinamentos de como a gente rever o que a gente estava fazendo antes. É o tempo que a gente tem agora para refletir nossas vidas. O que posso melhorar agora que eu estou me vendo, que eu estou tendo tempo para pensar um pouco na minha vida. Passando aí de um outro assunto, e outra coisa importante também que a pandemia traz é o cuidado com a higiene e a comunicação, que é que eu estava falando anteriormente. Rede social, como usar e evitar as fake news e ter um bom relacionamento. Todo mundo, praticamente, aí a maior parte da população estão na rede social, né? Todo mundo tem pelo menos uma rede social, que seja um Facebook, um Instagram, usa o YouTube. Então tá quase todo mundo inserido na internet. Pouquíssimas pessoas, mas existe ainda pessoas que não têm acesso à internet, até mesmo energia ou esgoto, né? Porém, a maioria das pessoas no mundo estão inseridas no mundo virtual. E isso faz com que a gente também repense a forma de como usar as redes sociais de forma positivas para que agreguem emoções positivas na nossa vida. As fake news, elas ganham bastante impulsionamento, bastante valorização, pois elas chamam a atenção no que tem no seu título, né? Então a fake news sempre tem um título um pouco resumido e que normalmente, se você lê o texto completo, o que está no título não está no texto. Então é para chamar atenção e disseminar essa informação errônea. Então, primeiramente, sobre as redes sociais, o que é importante a gente repensar. Ter um tempo estabelecido para usar. Não use de forma livre. A gente está com o celular a todo momento na mão e a gente usa as redes sociais de forma sem consciência, sem saber quanto tempo a gente fica numa rede social. Eu acredito que até tem aplicativos que conseguem contabilizar esse tempo que a gente usa a cada rede social. Eu não tenho certeza, mas eu já ouvi falar disso, senão até daria o nome. Mas é importante dar uma pesquisada nisso, se a gente não consegue marcar quanto tempo, colocar hoje eu vou ficar meia hora no Facebook, hoje eu vou ficar 1 hora assistindo vídeo no YouTube e assim por diante. Coloque limites, não fique usando de forma aleatória ou sem consciência de tempo, porque é importante você ter o controle da rede social e não a rede social ter o controle sobre a sua vida. E passando por esse tempo, a partir do momento que você sabe usar de forma adequada, com um tempo estabelecido, começa então a ser envolvido as outras questões que a rede social traz, que é diretamente com as suas emoções. Hoje, o que mais se fala nas redes sociais é o assunto sobre política. E isso diretamente vai nos seus sonhos, vai nas suas crenças, na sua admiração. Então envolve um monte de emoções esse assunto, que é importante você ter um controle para não ficar discutindo assuntos que você não conhece. Então, e aí envolve juntamente a fake news, né?
Se você compartilha ou você tem aí um partido ou um político que você gosta, ou qualquer notícia que seja que você acredita que é importante compartilhar, antes de compartilhar, tenha certeza que essa notícia realmente é real. E como eu sei se ela é real ou fake? Pesquisando, colocando no Google e ver se mais pessoas estão falando sobre aquele assunto e ler toda a notícia ou assistir o vídeo do início ao final. Não compartilhem coisas somente pelo título, sem ter consciência de que aquele conteúdo fala sobre aquilo. Pois, se vocês não sabem, compartilhar fake news também pode gerar crime judicial para vocês. Então, se você compartilhar uma notícia aí que possa prejudicar alguém, defamar alguém, isso pode depois voltar para você. Então, é importante analisar o compartilhamento do que você está compartilhando e se realmente aquela notícia é real ou não. E as pessoas com quem você tem em redes sociais, se elas estão compartilhando fake news. Porque imagine só você ficar perdendo seu tempo discutindo sobre um assunto que nem verdade é. O que você vai estar fazendo com a sua vida? Absolutamente nada e só se estressando à toa. Então, olhe bem, leia bem, veja de onde está vindo aquela notícia e se outros sites estão falando sobre aquilo. Sites que são conhecidos, não sites que você nunca ouviu falar na vida e não faz ideia de quem escreveu aquele texto. Então é importante. E o que acontece com a fake news? Por que ela ganha tanta força? É logo nisso. A fake news, ela traz matérias que o título é muito chamativo. Então, se a gente não pesquisa sobre aquilo, a gente vai achar que é verdade e vai compartilhar. E digo para vocês, eu faço isso. Eu pesquiso, eu entendo para ver se aquilo é real ou não. Sempre quando eu vejo uma notícia, eu já vou no Google e coloco o assunto e vejo se aparece em outros sites. Dá um trabalhão. Por isso que as fake news faz tanto sucesso. Ninguém quer trabalho nessa vida. A gente quer coisa rápida e prática. Estamos habituados a isso. Então, é mais fácil compartilhar logo aquele título que eu concordo do que eu ler, entender, interpretar, saber de onde que está falando. Então, é trabalhoso combater as fake news, por isso que elas fazem tanto sucesso. Então, se você não quer fazer parte de um grupo que está desorientado, de um grupo que é manipulado, você vai precisar de um esforço um pouco maior e começar a pesquisar mais sobre determinado assunto. Então, viu uma notícia e falou: nossa, não acredito nisso. Aí vai lá no Google, coloca lá sobre aquela notícia, vê se mais pessoas estão falando, clica, lê. Então, você vai precisar de um tempo para realmente ter certeza daquilo e aí depois você compartilhar. Olha só como dá trabalho? Então, por isso que quem faz fake news nem perde muito tempo. Só digita qualquer coisa, sabe que ninguém vai ler mesmo e sabe que aquilo ali vai gerar um rebuliço, vai gerar uma discussão. Imagine só a cabeça de quem faz fake news. Está manipulando você e rindo, sabendo que a pessoa que fez aquela fake news é uma mentira. E às vezes ganha até um partido político ou não. Então veja só, você quer fazer parte desse grupo que é manipulado? Você quer ser uma marionete? Preste bem atenção e tire um pouquinho mais do seu tempo, pesquise, leia, ou às vezes nem compartilhe. Tem coisas que é melhor nem compartilhar. E agora, por último, o nosso papo aqui, Café Psi, é um assunto já mais delicado, que é sobre o luto. Estamos vivendo um momento mundialmente muito assustador, né? Não basta só ter um vírus que traz aí uma doença que é desconhecida, que está sendo pesquisada, identificada, mas além de tudo isso, traz perdas, muitas perdas. E como lidar então com o luto? Como lidar com as pessoas que estão vivendo no luto, nesse momento em que muitas pessoas não estão tendo nem o tempo de se despedir dos entes queridos. As pessoas que estão tendo óbitos por suspeita do Covid-19 ou até mesmo confirmações, elas estão sendo
em caixões lacrados, então não está tendo velório. E aí você não tem tempo de dar aquele último adeus. E isso gera uma angústia, uma decepção, tantos sentimentos que a gente não sabe nem o que fazer com o que a gente está sentindo. E isso acaba sendo muito angustiante e a gente perde até um pouco do sentido da vida. Então, falar um pouquinho desse momento, é claro que se alguém quiser, a gente pode fazer um café psi só sobre o luto, porque é um assunto muito extenso, mas de forma bem resumida, como é que a gente pode lidar melhor com essa situação? Primeiramente, o luto em um momento de distanciamento social, é importante a gente usar o que a gente tem em nossas mãos, que é a tecnologia, que é aí os celulares, smartphones, e transformar a nossa comunicação digital o mais humanizada possível. Então vejam só, se você conhece alguém que está em luto, se você conhece alguém que está aí internado e numa situação de risco, ou se você está em luto, é importante você usar essa ferramenta de forma humanizada. Para quem está em luto e você vai conversar com essa pessoa, mandar um emoji, mandar um texto, acaba ficando um pouco frio essa relação. O que eu oriento vocês a humanizarem é mandando áudio ou fazendo chamada de vídeo, porque é o mais próximo que a gente conhece de comunicação que a gente está habituado. O texto, ele depende muito da interpretação. Então você pode fazer um belo texto e a pessoa lê de outra forma, né? Dá um outro sentido para aquele texto. Então falando, mandando um áudio ou até mesmo você colocando um vídeo ou uma chamada de vídeo, você vai se expressar real aquele sentimento que está acontecendo na hora e o que você realmente quer expressar para essa pessoa. Então, humanizem, pensem bem. Não estou com essa pessoa, não posso abraçar, não posso visitar, não vai ter um velório. O que eu posso fazer então para dar um conforto para alguém que está passando por esse momento tão difícil? Mande um áudio, fale sobre lembranças, faça uma chamada de vídeo, chame a pessoa e fala: oi, tá ocupada, ocupado? Posso te fazer uma chamada de vídeo com você rapidinho? Aí liga, vê como que a pessoa está. Fazendo a chamada de vídeo até mais humanizado, porque você vê a pessoa, você vê o olhar da pessoa. E como na chamada de vídeo a gente não precisa usar máscara, fica bem mais humanizado, certo? Do que você ter um contato de máscara e você quer chorar, enfim. É todo esse processo que a gente está vivendo agora. A gente tem que começar a usar muito as ferramentas de tecnologia ao nosso favor, mas de forma humanizada. Importante é o acolhimento. Quem está em sofrimento precisa de acolhimento. E como que a gente faz isso? É o trabalho do psicólogo. Quando alguém me procura para qualquer questão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acolher essa pessoa. É como se fosse um abraço, porque a gente vai ouvir, vai estar disposto a ouvir. E a pessoa então chega, conta o que está acontecendo, ouça sem interromper, só ouça. Sinta o que ela está sentindo. É claro que não vai chegar nem perto do que ela está sentindo, mas pelo menos tenha a sensibilidade de entender o que está passando por aquela pessoa. Por isso que o trabalho do psicólogo na sua escuta não é tão simples assim e não é uma conversa aleatória. Muitas pessoas confundem o meu trabalho, o trabalho dos psicólogos, achando que é só um bate-papo aleatório. Mas não, gente. Tem todo um processo ali de escuta. A cada palavra que a pessoa está me dizendo, eu estou ali ouvindo e tentando administrar todos os sentimentos que tem naquelas palavras, para que depois eu possa retornar para ela de forma acolhedora. E que aí sim ela perceba que tudo aquilo que está sentindo está tudo bem. E que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente pode melhorar aquilo. Então é um trabalho de psicológico do psicólogo excessivo. Por isso que a gente tem que sempre estar bem, porque a gente pega todo esse contexto da história. Agora, você aí, que não é psicólogo, não vai ter todo esse trabalho.
mas vai ter que ter esse respeito e esse cuidado de acolhimento, de escutar e aí depois você falar. Talvez você nem precise falar nada, só basta ouvir, olhar a pessoa e desejar os sentimentos e que ela possa contar com você. No momento que não vai ter o velório, aí o que a gente pode fazer então nesse sentido de como a gente homenageia a pessoa que se foi, aquele ente querido? Então, usem fotos, peguem as roupas que ela mais gostava, olhe, abrace, cheire. Músicas que essa pessoa gostava de ouvir, coloque durante a semana, lembre os momentos divertidos e dance com a música, sinta a pessoa ali com você, feche os olhos e vai naquela lembrança enquanto vocês dançavam, enquanto vocês riam. Vídeos, se tiver vídeos gravados, assista, ouça a voz daquela pessoa. Essa vai ser a forma hoje da gente se despedir dos nossos entes queridos. Infelizmente, os velórios, por processo aí até de não ter aglomerações, está sendo muito reduzido e a maioria dos velórios estão sendo interditados e nem tendo, até mesmo porque, imagine só, se o seu familiar era uma pessoa querida na cidade e as pessoas ficam sabendo sobre o falecimento, bom, é óbvio que as pessoas vão querer ir ao velório e isso vai tumultuar e a gente está num momento que não dá para ter aglomerações. Então a gente precisa usar os nossos artifícios que a gente tem. Roupas, fotos, músicas, vídeos e viva as lembranças. O luto é esse processo de vida para que a gente possa administrar as nossas lembranças, que é o que vai ficar. Para quem vive, agora essa pessoa vive dentro de você. Vive dentro das suas memórias. Por isso que é importante a gente valorizar tudo isso. O contato, então, virtual precisa ser humanizado. Faça aí as chamadas de vídeos em local calmo. Então, se você for fazer uma chamada de vídeo com alguém que está em processo de luto, vai no ambiente tranquilo da sua casa, sozinho de preferência. Liga lá a câmera, vê se está tudo bem, conversa, puxam assuntos aleatórios de outras coisas, ou se você conhecia a pessoa, fale de momentos agradáveis e tente ser o mais caloroso possível para que a pessoa se sinta ali acolhida. Então, nesse processo de luto, na pandemia, essa é a forma que a gente pode ajudar quem está em sofrimento. É assim, tentando ser o máximo caloroso e acolhedor com essas pessoas. E aí, me faz lembrar de uma palavra que se chama resiliência. A resiliência é uma palavra muito falada de uns tempos para cá, onde ela tem um objetivo, vamos se dizer assim. Eu vou trazer aqui agora para vocês algumas falas de alguns autores famosos, tá? De pessoas que fizeram parte aí da história, principalmente na área da psicologia. Vou falar primeiro de Boris Cyrulnik. Eu não sei se o sobrenome dele é assim, porque são pessoas normalmente alemãs e têm uns sobrenomes bem difíceis, mas o primeiro nome dele é Boris. E ele diz o seguinte sobre resiliência. A resiliência é a capacidade da pessoa de crescer diante de problemas terríveis. E é o que a gente está passando agora, certo? Por situações terríveis. E é onde a gente vai ter que habilitar, desenvolver nossa resiliência. Fazer desses momentos terríveis se transformar em histórias de ganhos, em comportamentos positivos. Nossa história não determina o nosso destino, diz também Boris. Voltando um pouquinho, tem um outro autor aqui que eu gosto bastante, e ele se chama Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele diz o seguinte: o sofrimento deixa de ser sofrimento quando ganha sentido. Ele passou pelo campo de concentração. Viktor Frankl, ele viveu em 1942, ele estava estudando, já naquela época, se especializando em prevenção de suicídio e tratamento da depressão. E logo nesse momento ele foi levado para o campo de concentração junto com a sua família.
Para quem sabe, o Holocausto foi também um momento muito impactante no mundo, na nossa história. É uma história hiper, mega triste, porque muitas vidas se foram ali. E aí, a partir disso, a partir dessa experiência, Viktor Frankl deixou a seguinte mensagem: mesmo uma pessoa que não tem mais nada neste mundo ainda pode conhecer a felicidade. Então imagine só o quanto esse homem aprendeu sofrendo dentro dos campos de concentrações. E ainda assim, ele não deixou de buscar a felicidade. Outros autores, como Rollo May, ele diz assim: ninguém se torna completamente humano sem sentir dor. Normalmente, a dor, a gente tenta fugir dela, escapar dela, de todas as formas possíveis. O ser humano é aprendido a isso. Felicidade, a gente valoriza, mas a tristeza, a gente quer fugir. E é uma forma um pouco errada de viver a vida, porque o sentimento de tristeza e de dor faz parte. A gente tem que só saber administrá-lo, e é isso que acontece na terapia. Então, as pessoas têm várias formas de lidar com isso. Quando ocorrem coisas negativas, nós podemos. Algumas pessoas vão agir como? Reagir de forma automática e irracional, reforçando hábitos de pensar que, em vez de benefícios, pode ser prejudiciais para nós mesmos, e ficamos ainda mais convencidos de que as nossas opiniões ruins sobre nós mesmos e o mundo são justificadas. Então, quando algo negativo acontece, a pessoa acaba acreditando naquele negativo e não desenvolve algo positivo. Agora, se vocês fizerem de outro modo, que seria? Aconteceu algo negativo na vida e demora um pouco antes de agir. Pensa, reflete. Não é irracional, você age de forma racional. Aí depois você pensa de maneiras novas e racionais de agir que sejam úteis e benéficas para nós mesmos. Então aconteceu algo ruim na sua vida, o que eu aprendo com isso? O que isso está me mostrando? O que eu posso fazer com isso tudo? E por último, percebemos que nossas opiniões negativas não são justificadas e que o mundo oferece possibilidades infinitas. Então nada é só uma coisa. Aconteceu algo de ruim com vocês ou uma situação triste, existem várias possibilidades de seguir em frente, não somente uma, que seria só ficar na dor. Isso era um pouco que eu queria trazer nesse café da tarde aqui, o Café Psi, falando então um pouco sobre o luto, falando da pandemia e falando sobre as redes sociais. Espero que quem ouviu aqui o ao vivo tenha gostado, tenha servido para alguma coisa em sua vida. E também o Café Psi vai acontecer pelo menos 2 vezes por mês, a partir aí de junho. Quem gostou, compartilhe esse áudio com as pessoas, para que cada vez mais pessoas ouçam. Podem mandar aí mensagens e perguntas sobre psicologia e sexualidade. O ao vivo acontece aqui, na página do Facebook, mas o gravado vai ficar no YouTube e também no SoundCloud, que dá para ouvir tranquilamente de casa, pelo fone de ouvido, fazendo qualquer coisa. Então, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que me ouviram e deixe seu comentário. E até o próximo Café Psi.